E aí galera, salve salve, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Montando a minha impressora 3D em casa, a Hip Rap reciclada. No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre as peças insubstituíveis que fazem parte do circuito eletrônico da nossa impressora e também sobre peças que compõem o sistema mecânico móvel da nossa máquina. Peças essas que foram importadas da China. E no decorrer do vídeo eu vou mostrar para vocês que peças são essas, para que servem e como elas funcionam. Se você curte montar projetos no estilo faça você mesmo e é um entusiasta da cultura maker, essa série é dedicada para você. E é isso aí galera, bora de vídeo então? Então, galera, estamos aqui com as nossas peças da nossa impressora 3D, peças que foram usadas no projeto. A maioria dessas peças eu não encontrei na minha cidade, por isso que eu importei a maioria delas da China. E as peças que eu encontrei aqui na cidade onde eu moro estavam muito caras, então não compensava eu comprar as peças aqui. E aí eu fiz um pacote no site da Banggood e mandei vir tudo da China. Na China essas peças são muito baratas. E agora, com a atualização do mercado das impressoras 3D, essas peças já estão, algumas delas já estão defasadas já, não são mais utilizadas. E você pode, em alguma promoção, encontrar elas por um valor muito inferior do que você vai achar aqui no Brasil. Eu vou começar falando sobre o Arduino, que é uma placa microcontroladora que foi inventada em 2005 e ela vai ser o cérebro da nossa impressora. É ela que vai conter o programa conhecido como Marley, que faz o controle dos motores, dos sensores e demais outros dispositivos da impressora. Essa placa possui um controlador, um processador, que é o ATmega 2560. Ele possui um clock de 16 MHz, possui uma memória RAM de 8 KB e os programas são executados em 8 bits. Para vocês terem noção, nos tempos atuais, a gente já tem um processamento nas placas mais modernas de até 130 MHz e memórias de processamento de 32 bits. No nosso caso, como o foco do projeto é redução de custos, a gente vai utilizar essa placa que foi uma das precursoras do movimento hip rap. É uma placa bastante comum, a gente encontra muita documentação dela na internet. Ela atende todas as nossas necessidades para a nossa máquina e ainda sobra um pouco de processamento e de espaço. E aí a gente vai falar um pouquinho dela mais na hora de configurar a eletrônica. Eu paguei R$ 31 nesse Arduino, para vocês terem noção. Essa placa ela é desenvolvida por essa equipe, porque existem alguns Arduinos que são bem genéricos mesmo. E aí procurem algum fabricante que especifique bastante termos técnicos da placa, pois eu li alguns tópicos que depende da placa, o processamento dela fica comprometido, porque tem a revisão 3 já dessa placa. A placa da revisão 1 não é tão indicada, então vocês procurem a revisão 3. Ok, galera? Essa placa ela é usada juntamente com a nossa placa RAMPS, que é uma placa desenvolvida especialmente para fazer o controle de máquinas RipRaps, impressoras 3D de replicação rápida. Ela já está há bastante tempo no mercado. Essa daqui é a versão 1.4. Vocês podem ver aqui. Já estamos na versão 1.6. Mas essa plaquinha aqui, ela é super potente e poderosa. A gente vai utilizar essa aqui na nossa impressora, a versão 1.4. Basicamente, essa placa aqui, ela aguenta 16 amperes de corrente. Temos aqui as entradas controladoras dos aquecedores e dos coolers de resfriamento. Temos a entrada de energia. Aqui temos os fusíveis térmicos de proteção. Os slots para conectar os componentes, os drivers. E aí a gente vai falar um pouquinho mais
no decorrer do vídeo, precisamente no vídeo de configuração da eletrônica, onde eu vou passar o diagrama e todas as ligações de como fazer a ligação nessa placa. Basicamente, a gente vai utilizar ela como um shield ou como um escudo. A gente já conversou sobre esses módulos de expansão do Arduino na vez que a gente fez a readequação dos motores de passo. E basicamente a placa Ramps é um escudo de expansão para a placa Arduino. Ela foi desenvolvida especificamente para controle de impressoras 3D RipRaps, juntamente com esse Arduino Mega. E aí a montagem final dela fica assim. Aqui a porta de comunicação da placa Arduino, onde a gente vai fazer o carregamento do programa para o processador e para a memória lá da plaquinha, utilizando um cabo USB e um terminal no computador. Quase a mesma coisa do que a gente fez no readequação de motores de passo. Só que é um outro sketchbook muito mais completo, que é o Marlin, a gente já conversou um pouquinho. E aí no vídeo de configuração do Marlin, eu vou ensinar para vocês direitinho as configurações. Mas basicamente, placa Ramps, Arduino Mega, aqui já. E aí junto com a Ramps, a gente vai utilizar os controladores dos motores, que são os drivers. Eu utilizei o DRV8825. Eu comprei eles também no mesmo lugar que eu comprei o Arduino e a Ramps. Essa placa Ramps eu paguei super barato, eu paguei R$32. Então o kit da Ramps e do Arduino Mega saiu por mais ou menos R$62, que é um valor bem acessível. E juntando aqui os drivers eu paguei R$40 em 5 unidades. Sobrou uma, caso alguma delas de defeito. Mas no nosso projeto a gente vai utilizar 4 desses drivers, que são os controladores do motor. E basicamente o kit completo de controle da impressora, que são os drivers, a Ramps e o Arduino Mega, ficou quase R$100. Então é um valor bem acessível para um primeiro projeto de impressora. Só com essas peças a gente já consegue fazer o controle da eletrônica. Mas eu comprei algumas coisas adicionais que otimizam o projeto. Uma delas é essa peça externa que faz o controle do aquecimento da nossa mesa. É um MOSFET. A nossa placa Ramps ela possui já os MOSFETs de controle dos aquecedores e da mesa. Mas tem um porém, essa placa é a versão 1.4 e na versão 1.4 o projeto foi subdimensionado. Ou seja, tem o risco desses MOSFETs não aguentarem a corrente exercida pela mesa. Então aí a gente não vai conseguir utilizar a placa de aquecimento, que é a mesa ou cama aquecida, em sua totalidade. Para isso e por mais segurança, para evitar de ter que correr o risco de dar algum acidente, queimar o MOSFET da placa Ramps, a gente vai utilizar esse MOSFET externo, que ele é um pouco mais potente. E também dá a possibilidade de a gente utilizar ele em 12 ou 24 volts, que ele suporta. E aí esse MOSFET faz o controle do aquecimento da nossa mesa. Essa aqui é a mesa aquecida, é uma placa de alumínio com uma resistência dentro. Não sei se vocês conseguem ver aqui as linhas. Ela possui duas opções de alimentação, 12 e 24. Ela consome cerca de 10 amperes em 12 volts e cerca de 5 amperes em 24 volts. É uma placa de alumínio com a resistência interna. Assim que a gente liga ela na alimentação, ela começa a aquecer. E aí quem faz o controle com mais segurança desse aquecimento é esse MOSFET externo. A gente usa a comunicação aqui na entrada da Ramps e passa o gerenciamento de temperatura para essa peça aí. É uma peça que
provém mais segurança no nosso projeto. Como eu falei, a placa Ramps ela foi dimensionada. Na época, os MOSFETs não atendem esse tipo de mesa hoje em dia. Atender eles até atendem, mas o aquecimento fica muito lento e pode ter o risco também deles não aguentarem e sucumbirem no projeto. Outra coisa que facilita bastante no nosso projeto e dá uma otimização final é esse display controlador. Através desse display, a gente consegue criar a interface humano-máquina sem a necessidade de um computador como terminal. A gente, usando esse display conectado na Ramps, esse aqui é o cabo de comunicação, o Arduino faz a depuração e aí a gente consegue usar esse daqui como um terminal externo para controlar a nossa impressora. Esse aqui é o arquivo, é a mídia onde a gente carrega os arquivos. Ela vai juntamente aqui com o display. E com isso a gente consegue transferir arquivos para o cartão SD. E através desse display controlador, a placa do Arduino consegue ler o conteúdo desse arquivo e imprimir. E da mesma forma a gente consegue acessar o conteúdo da placa Arduino através do display e mudar configurações, velocidade, passos por milímetro. Isso a gente vai ver funcionando na prática no decorrer do vídeo de configuração da eletrônica. Mas basicamente aqui esse é o display, galera. Eu não falei o valor da mesa e nem do MOSFET, mas o MOSFET eu paguei cerca de R$16, a mesa eu paguei R$61 e o display paguei R$58. Não são valores tão altos, são valores que a gente consegue pagar tranquilamente. Pode-se dizer que essas peças são acessíveis. Lembrando que esse setor do MOSFET e do display é uma otimização, é uma melhoria do nosso projeto. A gente está utilizando essas peças para otimizar o funcionamento da impressora. Não é obrigatório, você pode conectar a placa Ramps e o Arduino Mega no computador, utilizando os drives para controlar os motores, e através do computador você consegue controlar a impressora também. Só que no nosso caso a gente vai facilitar utilizando o display. A gente vai customizar, colocar um logo no display, a hora que a gente ligar vai ter lá o nosso logo da nossa máquina. E aí vocês vão ver funcionando na prática. Outras coisas que são insubstituíveis, galera, são essas peças da parte da estrutura mecânica móvel. São rolamentos lineares que a gente vai utilizar nos eixos retificados que a gente reciclou. Eles servem para fazer a movimentação dos carros, o X, o Y e o Z também. São peças que garantem uma precisão no movimento melhor do que se a gente tivesse utilizado corrediças telescópicas ou inventado alguma gambiarra para movimentar os eixos da impressora. Por que eu optei por usar isso daqui e não fazer uma gambiarra? Ah, nossa impressora é redução de custos e tal. Mas a impressora precisa ter precisão dimensional. Se a gente fosse fazer algo improvisado, certamente no final não iria ficar perfeito e preciso. Então, como a gente economizou bastante dinheiro com as guias e os motores, essa economia é uma economia desnecessária. Eu paguei R$29 em 12 peças, então é muito barato. Se a gente fosse comprar a corrediça telescópica, ia ser quase o mesmo valor. Eu não sei porque eu não cotei, mas enfim. Vamos utilizar os rolamentos LMU, LM8 milímetros. LM8UU é o código técnico dele. Tem aqui, mas eles já estão... Mas enfim, galera, são rolamentos lineares para as barras retificadas de 8 milímetros que a gente reciclou. Outra peça também da nossa impressora é a câmara de fusão ou de derretimento do plástico, que é esse carinha aqui. Basicamente é uma garganta ou
cilindro de alumínio, por onde o filamento entra. E aqui é por onde ele sai, o bico bem fininho. Esse bico tem 0,4 milímetros. Aqui a gente tem um cartucho aquecedor, que nada mais é que uma resistência também. Quando a gente alimenta ela na tensão, ela começa a aquecer. Quem faz o controle desse aquecimento é a placa Ramps, através de uma dessas portas. Ela também tem o feedback dessa temperatura através desse sensor que está aqui dentro. Trata-se de um termistor. A placa Ramps recebe essa informação, ou a placa Arduino, né? E transmite para a gente em tempo real no display a temperatura que o nosso conjunto do bloco, eu gosto de chamar de conjunto do bloco aquecido, que é um conjunto todo aqui. O pessoal costuma chamar de hot end. Esse aqui é o hot end V6. Eu paguei R$37 no conjunto. Ele vem com essa ventoinha também para resfriar a garganta, para o calor não ficar excessivo aqui para cima e acabar transferindo esse calor para outras peças. Ela vem com essa ventoinha que vem acoplada diretamente aqui nesse mecanismo de alumínio. No nosso caso, a gente vai utilizar outro sistema, não o original que veio. Então essa ventoinha vai ser fixa em outro lugar. E aí ela vem o conjuntinho. Juntamente com o hot end, a gente vai utilizar uma extrusora. Essa extrusora nada mais é que um tracionamento, uma tracionadora do filamento. O motor vai acoplado aqui dentro. Ele movimenta a engrenagem. Essa peça vai presa no eixo do motor, é um tensionador. E o filamento entra bem aqui nesse vãozinho e é direcionado para a garganta do hot end. E aí o motor que fica atrás desse mecanismo traciona o filamento lá para dentro, e quando está aquecido esse conjunto, o filamento derrete e sai por aqui. Essas peças são indispensáveis no nosso projeto da impressora. Eu comprei essa opção de extrusora que se chama Titan. Eu encontrei por esse nome. Fiz uma pesquisa antes e li bastante comentários bons a respeito. É uma extrusora que a gente vai utilizar na configuração Direct Drive, que ela fica acoplada aqui em cima, o motor fica junto do conjunto do bloco aquecedor, ele se movimenta junto, e tem a configuração Bowden, que esse mecanismo funciona sozinho, assim, sozinho, separado, né? Essa extrusora ela fica em outro lugar, e aí ela manda o filamento à distância. Vai um tubo de PTFE, ele entra aqui e o filamento é tracionado à distância. Isso reduz o peso no carro de impressão e, consequentemente, a gente consegue atingir velocidades mais altas com isso. Mas no meu caso, a impressora que eu tive contato lá no FabLab era Direct Drive. E aí na pesquisa de peças eu optei por fazer Direct Drive. Eu podia ter utilizado outra opção de extrusora, mas como eu vi lá o kit já para comprar, e não foi tão caro, eu paguei R$35 nessa extrusora. Aí na pesquisa que eu estava fazendo, eu decidi comprar. Comprei também esse sensor, galera, que foi a peça mais cara do projeto. Trata-se de uma sonda ou um sensor. Ela é um sensor integrado. Tem um mini servo lá dentro que faz a excursão desse pino. E aqui dentro a gente tem um sensor que, quando o pino retorna, o sensor acusa a leitura de movimentação desse pino e fornece para a nossa placa do Arduino a posição exata em que o carro de impressão está da mesa. Ele funciona juntamente com o bico
com conjunto, né, de aquecimento. E ele serve para verificar a distância que o bico se encontra da plataforma de impressão. Isso serve para a gente ter uma precisão dimensional na distância entre o bico e a plataforma de impressão, que precisa ser uma distância bem exata. Se essa distância não estiver configurada corretamente, o material não adere na mesa ou ele não chega nem a ser extrudado, ele não chega nem a sair. Se o bico estiver muito pressionado em relação à mesa, ou se ele estiver muito longe, a gente vai ter problema. Então esse sensor serve para fazer essa configuração de offset. É a configuração que a gente costuma chamar no firmware. É o offset entre o bico e a mesa, ou seja, a distância que o bico está da mesa. Existem formas muito mais baratas de fazer essa leitura. Você pode fazer com um servo mesmo e uma chave de fim de curso na ponta do servo. É uma forma de economizar também no projeto. Ficaria muito mais barato se eu tivesse utilizado um servo, que eu ia pagar mais ou menos uns 15 reais. Mas, como eu economizei bastante dinheiro na reciclagem, eu optei por pegar o 3D Touch pela facilidade de configuração e uso dele. E aí a gente liga ele na placa Ramps, tem a porta dedicada que faz a leitura dessas informações que ele fornece. E aí como ligar, eu vou mostrar no vídeo de configuração da eletrônica e tudo mais. Esse vídeo vai ser breve, é só uma descrição das peças insubstituíveis que eu comprei para utilizar no projeto e estou compartilhando aqui com vocês, caso alguém queira comprar peças parecidas. Eu gastei cerca de R$ 413 em todas essas peças. Eu comprei mais coisas no site, mas para o projeto da impressora, essas são as peças indispensáveis. Algumas não são obrigatórias, como é o caso do display, do MOSFET e o do 3D Touch. Essas peças são para otimizar o projeto, para nós termos um projeto não tão atrasado, mas não tão avançado também. Um projetinho bem legal. E a última peça que eu ainda não falei é esse fan, ou essa ventoinha radial. Ela funciona juntamente aqui com o bico também. Ela fica posicionada de uma forma em que o filamento sai. Essa ventoinha fornece um resfriamento para o filamento resfriar uniformemente. É bem útil em alguns tipos de materiais. Eu paguei R$ 5 nesse fan, tipo, muito barato. Você consegue reutilizar também, utilizando um fan de notebook, mas aí tem que limitar a corrente no firmware, para ela não passar, não ser a corrente total, porque senão queima. E aí você pode imprimir uma carcaça, depois que a máquina estiver funcionando, retirar um cooler do notebook e acoplar na carcaça que você imprimiu. Mas no caso, eu queimei vários desses coolers do notebook, aí eu comprei um dedicado, que esse aqui é 12 volts. Os de notebook são 5. E aí basicamente as peças do projeto são essas, galera. E é isso aí, meus amigos. Como vocês puderam acompanhar, vimos aí então quais são as peças indispensáveis que foram utilizadas na montagem do nosso projeto de impressora. Algumas peças são opcionais, outras peças são insubstituíveis, mas todas as peças são fundamentais para obtermos um bom resultado na montagem final do nosso projeto da impressora 3D. Vale lembrar que esses kits, contendo a mesa aquecida, a placa Ramps, a placa do Arduino e os drivers de controle, juntamente com um display, você consegue encontrar, em média, por R$ 200 a R$ 250 reais. Encontrando uma promoção no site de venda, você consegue reduzir até mais esses custos. Ou obtendo algum cupom de desconto, você consegue encontrar por um valor bem considerável. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre o diagrama elétrico da nossa máquina.
como a gente vai ligar todos esses componentes eletrônicos da melhor forma possível e correta, sem que haja nenhum risco de acidentes. E é isso aí, galera. Se vocês estão curtindo a série, deixem o like, se inscrevam no canal para ficar por dentro das novidades e ativem o sininho para as notificações. E é isso aí, um abraço para quem está assistindo e até a próxima.